Vamos começar mais uma live, onde eu te ensino a usar o reiki, os cristais, aromaterapia, para os mais diversos fins. E hoje nós vamos falar de limpeza de casa, de limpeza de aura, da vida. Vamos sacudir a vida hoje e eu vou ensinar vocês a usarem os símbolos do reiki e os cristais para melhorar a energia da sua casa, para elevar a energia da sua casa e também para proteger, para que o mal não entre ou não fique. Então, né, vamos começar aqui a nossa aula, esse nosso encontro, onde eu vou te ensinar, então, a fazer a limpeza energética da casa e usar símbolos sagrados que protegem a casa. Então, esses símbolos, eles não deixam com que a casa entre numa frequência muito baixa. Mas para saber se a casa de vocês tá boa ou não, se ela tá com uma energia legal, eu vou falar alguns dos sintomas que a gente já pode identificar como tá a energia da nossa casa. Um sintoma da casa quando tá muito carregada é que os seus moradores, ou a pessoa, né, porque tem pessoas que moram sozinhas, os seus pets ou os moradores estão ficando doentes seguidamente. Muita doença, muito acidente, acidentes pequenos dentro de casa, coisas que quebram, sempre estragando um aparelho eletrônico, ou queimando lâmpada demais, ou encanamento, casas que são abarrotadas de coisa que não usam, sabe aquilo? Um dia eu vou usar esse martelo, tem 3 martelos, nunca usam os martelos, né? A gente pode ter um. Não se fica com a energia parada dentro de casa, ou quando nós temos que conviver com pessoas que são extremamente tóxicas ou abusivas, não tem como a casa não ficar, ambientes que estão, do nada todo mundo começou a se desentender e a brigar dentro da casa. Ou tô me sentindo muito deprimida dentro da casa. Na rua eu tô bem, quando eu chego em casa eu fico cansada. Então a casa, em vez de ser um templo para repor a nossa energia, tira a nossa energia, suga a nossa energia. Então assim, se a casa de vocês tá nessa vibe aí, tá na hora de limpar a casa. Ou quando eu sinto muita raiva quando eu tô dentro de casa, né? Na rua eu tô bem, chego em casa eu tô mal. Então aí, sim, tá na hora. Vocês estão sentindo isso? Gente adoecendo, pet adoecendo, aquela coisa do azar, né? E quebra a chave, queima a lâmpada, história, não sei o quê. Então, aí é o momento de limpar. E eu acho que limpeza, gente, a gente tem que fazer todo mês, né? De preferência na lua minguante. Mas quando o bicho pega, a gente tem que limpar, não interessa a lua que a gente tá, não. Depois a gente reforça lá na lua minguante ou na lua balsâmica. O importante é que vocês fiquem de olho na casa. A casa é muito importante. E a nossa casa, quando ela não tá bem, ela também vai sugando as nossas energias. Vai tirando a nossa energia vital. Nós vamos ficando extremamente cansados. E às vezes a gente não escolhe a casa onde a gente tá morando, né? Pode ser num bairro que tenha muita violência, pode ser aquele vizinho mala que tá sempre fazendo confusão, pode, enfim, né? E ainda tem mais o entorno também que às vezes influencia, às vezes não, influencia bastante também na nossa casa. Então, existem 3 símbolos, né, do reiki, que nós podemos selar as paredes da nossa casa. Então, por exemplo, se eu tenho um vizinho que faz muita festa, que faz muito uso de drogas, pode ser até um vizinho legal, mas que tem esse ambiente onde bebem demais ou tal, a energia não fica só dentro da casa dele, né? A energia anda, o obsessor anda, e aquilo vai baixando a energia. Como se tornar um ponto de luz, às vezes, num lugar que é muito carregado? Eu morei num prédio que todos os vizinhos eram brigados. Eles estavam sempre se pegando. Era um horror. Não tinha como não proteger aquele lugar, né? Ou não proteger, isolar, deixar o meu apartamento numa energia boa. Eu me mudei de lá em seguida, mas eu fiquei ali acho que uns 2 anos. E, gente, era horrível, era horrível. E uma das coisas, assim, que eu aprendi até com a Bruna do Feng Shui, é que quando a gente entra num lugar novo, a gente deve pintar as paredes. Mas antes de pintar as paredes, porque as paredes dão uma renovada e tiram um pouco daquela energia antiga do antigo morador. Mas antes de pintar uma parede, a gente pode colocar e ancorar os símbolos do reiki para proteger.
Eu vou explicar isso e também vou ensinar aqui na live cadeamentos com cristais. Assim, eu vou falar muito dos 3 cristais que vocês podem já usar imediatamente na casa de vocês para tá tapando aí onde escoa a nossa prosperidade, aonde a gente pode ficar doente, nos cantos de lugares que precisam ser protegidos, quando as pessoas estão tendo muito pesadelo. Claro que às vezes o pesadelo tá nos indicando alguma coisa, né? Às vezes a pessoa tá depressiva, ela precisa tomar uma medicação, né? O reiki é uma terapia auxiliar de cura, assim como os cristais, assim como a aromaterapia. Ela não substitui a medicina, ir num médico, cuidar de um psiquiatra ou tomar uma medicação. Mas ela torna o ambiente, né? Por exemplo, eu tô muito tempo deprimida num lugar, eu vou impregnar esse lugar de formas, pensamentos. Às vezes eu tô passando por uma ansiedade, eu tô achando que tudo vai dar errado, a gente vive com essas pessoas que são extremamente negativas e falam essas coisas. Esse lugar vai ficar impregnado dessa energia, então a gente precisa limpar. E isso não é um julgamento, né? Porque todo mundo passa por períodos de dificuldade, de tristeza, dessas coisas, mas a gente pode também usar as terapias integrativas para dar um up, para melhorar o lugar em que a gente vive e ajudar também essas pessoas que estão vivendo conosco. Não é mesmo? Então vamos lá. 3 símbolos, eu vou falar sobre eles, vou mostrar eles para vocês, vou revelar aqui para vocês, que fazem a proteção dos ambientes. Como que se faz a proteção dos ambientes? Através desses símbolos. Esses símbolos, eles devem ser ancorados em cada parede do cômodo. Por cômodo, eu não posso botar assim, um lá na porta de entrada, um lá na parede do fundo. Não são 4 símbolos em cada canto da casa. É feito por cômodo. Então, o que eu sugiro? Que se coloque esses símbolos nos lugares onde vocês mais ficam. Mas se quiser usar em tudo, pode usar também. Quarto é essencial. Cozinha é essencial e sala é essencial. E o resto vocês vão usar se vocês quiserem, tá? Ah, Janine, como é que usa esses símbolos? Bom, o primeiro símbolo, tá, é o Ronchas Exoné. Eu tive que cortar esse papel porque minha gata, eu tenho uma gatinha Lilith sem vergonha que ela comeu os pedaços do papel. Eu já vou contar por quê, porque tava na parede, né? Então, assim, vocês podem desenhar esses símbolos, tá? Vocês podem imprimir eles e escrever o nome deles 3 vezes. E depois a gente vai ter que ativar esses símbolos. Então, esse é o Ronchas Exoné, esse é o Serrequi, que é a chave de cura emocional que eu ensinei para vocês na última aula, que melhora os relacionamentos, que atrai o amor, às vezes ajuda, é um auxiliar na cura das doenças que são emocionais, né, ou de um momento de abalo. Aqui também, e ajuda qualquer tipo de relação, cura qualquer tipo de relação também. Eu tô brigando muito com o meu cônjuge, os meus filhos estão brigando, as famílias estão brigando. Enfim, a gente pode aplicar ele para várias coisas e eu ensinei na última aula. Assistam, anotem. Aqui, esse aqui eu chokurei, tá? Que é um outro símbolo de energia, que é o que a gente acaba usando mais. Mas o que que acontece? O primeiro símbolo, que na verdade a gente chama de terceiro, né? O primeiro é o chokurei, o segundo é o serrequi, e o terceiro é o Ronchas Exoné. Nós vamos combinar isso, porque daqui a pouco eu falo símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, vocês já estão sabendo o que é. Esse símbolo aqui, o chokurei, quando eu traço ele, eu trago a energia universal da cura e da vida e junto ela com a matéria. Então, esse símbolo, quando eu uso ele, eu faço essa energia de vida, essa energia vital, essa energia divina ficar muito potente. Ele é uma potência de símbolo. Então, por exemplo, ele é usado para limpeza, ele é usado para proteção, ele é usado para, por exemplo, eu posso traçar nas minhas caixinhas de remédio, se eu tomo um remédio mais contínuo para diminuir os efeitos colaterais daquele remédio, eu posso traçar na minha comida, né? A comida tem 2 coisas, né? Sem contar os químicos, como foram feitos, os bichinhos, como foram criados, aquela coisa toda, para tirar essa energia e diminuir os químicos da água, os químicos ali da comida. Também, quem preparou essa comida, se estava legal ou não. Vocês nunca foram num lugar que a comida estava muito gostosa e vocês ficaram mal depois, se sentindo mal. Às vezes uma comida até saudável,
sabe-se lá quem estava fazendo e o que estava pensando na hora, porque a cozinha, os alimentos é alquimia. E a gente também pode traçar na água e nos alimentos para virar elixir para nossa saúde, para trazer uma boa saúde, para trazer uma energia vital, para aquele alimento virar uma medicação energética para o nosso corpo, tá? Então esse chokurei, quando a gente sai, por exemplo, saiu do carro, já traça ele para ninguém roubar. Ancora o chokurei ali. Ah, a gente foi viajar, coloca em todas as janelas e nas portas, para não entrar energia de fora e também não entrar nem energia espiritual nem física aí de ninguém, né? Posso usar esse símbolo sem ser reikiano? Não. Nós temos que, para usar esses símbolos, claro que eles já têm energia, né? Já foi medido e eles têm energia mesmo se a gente não ativar, mas a gente necessita ativar para que a gente tenha toda a potência dele. Então, para usar esses símbolos, a gente tem que ser iniciado, passar por um curso, né? Ou por uma escola, para ser iniciado, receber essa sintonia. Essa sintonia se dá através de símbolos na nossa aura, através do nosso coronário, existe uma abertura, onde esses símbolos são colocados em nós, né? Eu tô falando de uma forma simples para vocês entenderem, onde a nossa energia é aberta para receber, para poder canalizar essa energia do Reiki, que é a energia de cura universal. É uma energia de cura e amor e de muita luz que não tem como ser usado para o mal. Isso é o que eu mais acho legal do Reiki. Eu não consigo fazer mal para um ser humano ou para qualquer forma de vida que seja através desses símbolos e do Reiki. Ele é a luz pura. E sempre quando a gente usa o Reiki em algum lugar, ou a gente, depois de ser iniciado, nós recebemos uma equipe espiritual. Então, a gente nunca mais aplica um Reiki sozinho. Isso é muito lindo e a gente abre muito a nossa intuição. Então, chega ali no nível 2, no nível 3, a gente já tá sentindo os mestres, a gente já tá sentindo a energia e o paciente já sente, né? A pessoa que a gente está atendendo já sente. E a gente pode usar isso nas pessoas, e a gente pode usar isso em nós, nos nossos filhos, nos nossos animais, nas nossas plantas. Não necessariamente trabalhar com isso, mas ter isso para que a gente possa usar. Esses símbolos aqui já são no Reiki nível 2, né? A gente tem que ter o Reiki nível 2 para trabalhar com eles e para poder aplicar e para poder ativar a energia deles, tá? Quando a gente passa por uma iniciação, né, no Reiki nível 1, existe uma grande limpeza que acontece no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, mental e no nosso corpo espiritual. A gente passa 3 semanas. Gente, claro que tem gente que não sente nada, que já se trabalha, né, que já passa pelo... Mas o pessoal, quando não se prepara para esse momento da iniciação, existe todo um preparo, né? Bem fácil de fazer, bem tranquilo, não é nada de 7 cabeças, não precisa ser espiritualizado, Reiki não é religião, qualquer idade, eu sintonizei minha filha no Reiki nível 1 com 5 anos, qualquer idade, qualquer pessoa pode ter o Reiki e colocar, né, as mãos, quando vocês se machucam assim, vocês não levam a mão para sanar aquela dor naquele momento, é mais ou menos isso, só que o Reiki, ele tem uma ligação, por exemplo, sabe uma rádio? Tem várias estações, né? O Reiki é uma estação, o Espiritismo é outra, a Umbanda é outra, a Igreja é outra, a Wicca é outra. Então, ali dentro daquela rádio, cada um tem uma frequência e canaliza aquela frequência, aquela egrégora de energia que vem em nosso auxílio quando a gente ativa. E é incrível, porque começa a sair da mão de vocês. E vocês dizem, mas o que é isso que tá saindo daqui? A gente esquenta, a gente gela, a gente vê cores, começa toda uma sensações, né? Através de quanto mais a gente usa, mais isso vai se transformando e vai transformando a nossa vida. Isso no Reiki nível 1, né? Que passa pela limpeza e passa por essa cura. Cura, quando eu falo, é uma cura auxiliar, né? Vibracional. Depois, quando a gente se inicia no Reiki nível 2, que a gente recebe essas belezas aqui, o terapeuta, ou o reikiano, esse novo reikiano nível 2, ele passa por uma transformação na sua parte mental e emocional. Se no 1 a gente já tem uma pincelada disso, o 2 fica extremamente intenso. Então, essa cura emocional, essa cura mental, a energia do Reiki, ela dobra, né? Ela fica muito gigante nas nossas mãos, no nosso corpo. E no nível 3 a gente recebe um outro símbolo que se chama o Daikomyo, que ele é um símbolo de cura planetária. É quando a gente se torna
tem a energia ilimitada, onde a gente pode mandar energia para um grande grupo de pessoas, para um país e para o planeta. É uma grande energia de regeneração, onde a gente também consegue fazer cirurgias espirituais com os nossos bisturis de ectoplasma. É muito interessante isso. Imaginem, né? Eu fazia psicologia, já estava na espiritualidade, já estava jogando cartas, que para mim, intuição, a parte da espiritualidade, ela não é separada do resto, ela é junto. Né? E intuição é uma função do cérebro, nós podemos desenvolver assim como a matemática. Eu estudo matemática, faço conta. Meu cérebro não é bom em matemática. Mas se eu estudar bastante, vai. Tem gente que já é aberta à intuição e tem gente que vai abrindo ela e fica tão bom. E o reiki, assim, essa parte dos símbolos, né? Eu sempre digo, o reiki nível 2 é o que a gente mais usa realmente, porque esses símbolos, por exemplo, esse faz tudo isso que eu falei pra vocês. Limpa, protege, a gente pode usar nos nossos chakras, eu vou ensinar mais vocês a usar ele. Esse Serrequi é a chave de cura emocional, a gente pode trabalhar no nome das pessoas, a gente pode traçar em cima do chakra das pessoas ou dos nossos, né? E usar ele na nossa casa pra harmonizar os nossos relacionamentos, as relações dentro de casa. E o Hon Shazeshone, ele quebra a barreira de limite de tempo e espaço e manda o reiki pro passado, pro presente e pro futuro. Então eu acho ele um símbolo excelente pra, por exemplo, para eu fazer decretos de manifestação pro meu futuro. Ou traçar ele enquanto eu estiver me auto-aplicando ou aplicando alguém, para levar a cura para aquela pessoa sem que ela se lembre, talvez, de tudo que aconteceu com ela. Te ver falando é lindo, fora o conhecimento que recebemos, e eu amo. Obrigada, Ju, obrigada. É que isso é uma coisa que a gente não pode deixar guardado só para nós, né? A gente tem que passar adiante. Me ajudou tanto o reiki. Eu logo fui sintonizada logo quando a minha mãe morreu. Minha mãe morreu em 2000. Seguidinha, eu abri em 2001 meu espaço e veio um casal. Primeiro eu tive duas mestras, né, que eu conheci através do meu espaço. E depois teve um casal também, que aí eu me iniciei de novo. Tive 3 mestres no Reiki nível 1, 2 e 3. E eu acho legal, principalmente quando a gente quer trabalhar com Reiki, a gente pode ter mais de um mestre. Cada um tem seu jeito de ensinar, cada um tem a sua bagagem, cada um, sabe? E eu tava em luto, eu fiquei em luto por muito tempo. E aquilo me ajudou, assim, de uma maneira incrível, sabe? Eu viver, eu continuar. Minha mãe morreu muito nova, com 45 anos, com a idade que eu tinha no passado. Então foi assim, foi uma barra, né? Ver meu pai, enfim, a nossa família. E o reiki foi providencial naquele momento. Pra minha energia, pra eu encarar aquele luto, pra eu ter mais um amadurecimento espiritual. E ele, enfim, foi me ajudando em inúmeros momentos da minha vida. Mas o que acontece quando a gente mora numa casa que a gente não gosta, ou quando a gente tem esses vizinhos, né? Que essa energia anda, né? Ela não fica parada, ou que a gente não tá se sentindo legal, a gente trabalha em lugares também que são extremamente pesados e a gente chega com aquela energia na nossa casa, né? A nossa casa nos carrega e a gente vai ter que limpar. Uma maneira de limpar, já vou falar dos cristais, tá? Uma maneira de limpar e proteger, então, com o reiki. Nós traçamos assim, então, num papel, a gente pode desenhar os símbolos à mão, né? Porque tem treinamento no Reiki 2, vocês vão aprender. Ou imprimir, né, os símbolos e escrever o mantra deles 3 vezes do lado. O que é o mantra? O nome do símbolo. Hon Shazeshone, Hon Shazeshone, Hon Shazeshone. Então, eu pego esses símbolos e né, na folha e colo assim na minha casa, ó. Ou boto lá atrás daquele quadro, ó. O quadro em cima, eu só não posso botar ele atrás de metal e plástico para não isolar a energia do símbolo. Mas eu posso botar dentro de um armário de madeira, por exemplo, tá? Então eu botei eles de frente nas 4 paredes, ó, aqui, pro ambiente, tá? Pro meio. Aí eu vou em cada parede e eu vou ter que ativar ele, tá? Então eu vou lá, Reiki, Reiki, Reiki e começo. Hon Shazeshone, Hon Shazeshone, Serrequi, Serrequi, Serrequi. Chokurei, chokurei, chokurei. É assim que eu ativo eles, tá? E peço que eles ancorem naquele ambiente para que eles protejam e iluminem, papapá. Vou na outra parede, ativo de novo. Então eu vou fazer isso em cada parede, eu vou ativar esses símbolos. Posso botar folhinha escondida? Pode. Posso escrever numa caneta que só brilha na luz negra?
Pode. Posso usar um lápis branco? Pode. Posso desenhar com lápis e depois pintar em cima? Pode. Aliás, se você vai pintar, já aproveita para botar os símbolos embaixo antes, tá? Quando a gente vai renovar a casa. Enfim, ou eu posso esconder. No meu quarto eu deixo eles à mostra, porque eu não tenho quadros no meu quarto. Quer dizer, eu tenho um da Lakshmi, mas eu não deixo... não me importo em mostrar eles, né? Mas se vocês não quiserem mostrar, enfim, que eles apareçam. Antigamente até os mestres ensinavam que a gente não podia mostrar esses símbolos, porque eles tinham medo que perdesse a ressonância, né? Que eles não funcionassem, mas isso é impossível. Então vocês podem colocar à vontade. E aí o que eu faço? Depois que eu ativei e ancorei eles no meu ambiente, pedindo, né? Que aquela egrégora deixe a minha casa limpa, protegida, sempre em alta energia, que traga harmonia e cura para o ambiente. Ativei. Vai ficar para sempre ali. Seres de baixa frequência já não vão conseguir aguentar. Eles não aguentam o tranco, gente. Eles não aguentam os símbolos. Dá para desenhar em cada cantinho da parede? Dá. Dá para desenhar embaixo também, atrás dos móveis. Desde que fique um de frente assim pro outro. Um em cada parede. Ah, não ficou exatamente na frente, não tem problema. Porque às vezes a gente tem uma porta, a gente tem uma janela e não tem como, não tem problema. Pode ficar meio assim, tá? Desde que vocês tenham eles, os 3 em cada parede. Aí, gente, quando vocês quiserem que, por exemplo, eu vou me auto-aplicar um reiki, eu quero enviar reiki pro ambiente que eu tô, eu quero que aqueles símbolos façam de energia, né? Eu vou bem no meio do cômodo, bato palma 3 vezes invocando reiki, 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 e faço um espiral assim com a mão. E deixo a energia dos símbolos vir. Então, eu nunca mais vou precisar aplicar os símbolos ali. Eles vão ficar ali protegendo sempre. E sempre que vocês querem renovar a energia da casa, enviar um reiki, fazer com que esses símbolos purifiquem, limpem e harmonizem, vai lá no meio do cômodo, bate palma 3 vezes, faz uma espiral de energia com a mão assim puxando do céu e deixa aquilo fluir. É uma delícia. E se auto-aplicar num ambiente desse, é uma delícia. Vai ficar protegido. Esses símbolos, eles vão ajudar muito para vocês no sono, vão ajudar a se sentirem acolhidos, protegidos, e a energia negativa, ela não consegue ficar, porque os símbolos, eles têm uma ressonância muito pura, que nem a pedra selenita. Selenita é uma pedra que ela instala uma paz profunda e ela atrai seres de alta frequência, ela tem uma alta frequência. Os símbolos do reiki também. Então não deixa abaixar o ambiente, a energia do ambiente, nunca mais. Então, assim, esse símbolo Chokurei, esse aqui eu ensinei vocês a usar na outra aula, né? Pra atrair amor e melhorar os relacionamentos. O Chokurei, ele é um símbolo que, por exemplo, agora eu vou sair de casa. E como eu posso me proteger? Às vezes eu tô andando com a minha filha e eu tô traçando no meu umbigo, no meu plexo solar, na rua, e ela, o que foi, mãe? Ela já tá sabendo que eu senti alguma coisa. Sorte da pessoa que se mudar para essa casa depois que você sair. Sim, tá tudo ancorado aqui. Eu fiz muitas curas com símbolos nessa casa. Então, assim, aí tá. Botei lá os símbolos, pá. Vou usar o Chokurei, vou sair de casa agora. Como é que eu vou me proteger? Bah, vou pro meu trabalho, que é pesado. Eu tenho que ficar lá. Eu vou entregar, né? Tem um lugar que eu fui no centro da minha cidade, quando eu morava ainda no Brasil, em Porto Alegre, que é na Sé da Borges. Aí tu pega uma fichinha e morre sentado ali esperando. E eu comecei a ficar assim, ó. Gente, sério, eu comecei a murchar ali. Parecia que eu tava sendo sugada, drenada. Parecia não, estava sendo, né? E pode ser por causa das pessoas, pode ser por causa do solo, pode ser por causa de alguma coisa física que aconteceu lá, pode ser do centrão, muita gente, né? Acontece. E aí eu peguei e tracei os símbolos, eu parecia louca, peguei e tracei mesmo. Tracei um Chokurei e tracei um outro também do nível 3, que eu vou falar aí numa próxima live. Tracei bem faceira, eu já tenho a lua azul na testa, né, então louca por louca, vai. Tracei o símbolo lá, Chokurei, 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 mentalizei assim, para aquilo iluminar aquela sala e aquele peso sair. Gente, foi um alívio. Mas claro que eu posso fazer isso discretamente também através da visualização, tá? Se eu não puder traçar, eu posso traçar até com a língua, se eu quiser. Eu vou contar uma história pra vocês. Essa foi uma.
Imediatamente eu tracei o Chokurei nos meus chakras, começando do básico, embaixo, em cada chakra. Ó, Chokurei, 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 Chokurei. Traço símbolos e aí vocês vão selar o corpo de vocês. E aí não vai entrar nada, nem ninguém, nem energia do outro, nem forma pensamento do outro. Isso é muito bom também quando a gente vai pra noite, vai pra barzinho, vai se entorpecer. Até é bom botar ametista pra não sair da casa. Eu fiz um e-book completo sobre os chakras, até pra tu entender que energia que tu carrega de cada fase da tua vida, quais são as travas, o que te trava e o que tu tem que tratar. Então, quando, por exemplo, eu tô colocando um Chokurei num chakra, além de eu estar protegendo ele, eu estou equilibrando ele. Então, por exemplo, hoje eu não tô muito legal, tô magoada, tô lembrando do meu ex, aquelas cachaça que a gente entra, eu posso traçar um Chokurei no meu chakra cardíaco e pedir que ele permaneça ali até esse centro se equilibrar. E vocês podem fazer isso também com os pacientes de vocês, com os amigos, né? Com filhos, enfim, com os conhecidos de vocês, para que eles fiquem por mais tempo vibrando o reiki no corpo depois de uma aplicação. Gente, o reiki é tão prático, porque a gente não precisa de nada. A gente precisa da sintonia, da iniciação, claro, do treinamento. E sair usando símbolos. O símbolo está na palma da mão de vocês, a ferramenta está nas mãos de vocês. Ninguém tira. Eu tô num lugar ruim, esqueci da minha turmalina negra. Cara, traça o Chokurei nos chakras, traça o teu Chokurei no teu plexo solar, que é onde sai e entra a energia. O plexo solar é 4 dedos acima do umbigo. Vocês não veem colocar esparadrapo no umbigo só para juntar sujeira, não funciona. Que a gente não pode fechar o umbigo porque é a nossa entrada e saída do sucesso e do dinheiro. Sobre a aplicação em animais, o que você acha? Eu acho ótimo, os animais gostam muito do reiki, eles pedem reiki quando tu ativa o reiki, mas eles sabem o tempo necessário. Então, tu vai lá, coloca neles, se eles acharem que deu, eles vão sair, ou eles vão ficar ali por bastante tempo. Existem também os chakras dos animais, mas, por exemplo, um animalzinho pequeno, tu consegue enviar reiki para ele de 5 a 15 minutos. E também a gente pode ancorar, por exemplo, meu cachorro tá doente. Ancora um Chokurei na cama dele, ou todos os símbolos, né, dependendo do que ele tem, e até ele se curar. Os meus cachorros ficam no meu lado quando faço auto-aplicação, são muito fofos. Minhas gatas também, eu tenho uma que gosta mais que a outra. E é engraçado, né? Porque quando o bichinho, assim, ele vê que a gente não tá muito legal, e eles nos limpam muito, né? Eles vêm pro nosso lado, eles nos limpam, eles têm várias coisas. E o bicho que não tem contato com a rua não consegue descarregar energia. Então, aí, aplicar reiki neles é importantíssimo para que eles não adoeçam. Nós temos que fazer reiki neles. Principalmente para os que não têm contato com a terra. Fiz os 3 níveis do reiki, mas não sinto aquecimento nas mãos. Boa, Roseli. E muita gente acha que não tá funcionando porque não sente o calor nas mãos. Mas tu não te preocupa que tem pessoas que não sentem a mão mesmo, ou sentem só um formigamento, ou sentem só ou esfria a mão ao invés de esquentar. É normal. O importante é o feedback de quem tu tá aplicando, se a pessoa saiu bem. Às vezes a pessoa... Tu não sente o calor, mas o paciente que tu tá atendendo sente. O ideal não é se iniciar no reiki de forma presencial? Carol, isso é uma pergunta bem comum. O reiki a gente pode ser sintonizado à distância ou presencial. Não faz nenhuma diferença. O reiki funciona. Eu tenho mais de 500 alunos iniciados na pandemia à distância. Já se iniciava à distância antigamente, antes de vir toda essa função online. Mas vai da pessoa, né? Eu prefiro ter presencial. Eu já acho, geminiana com ascendente em virgem, acho muito mais prático tu ter um curso online onde tu consegue assistir as aulas novamente. Porque eu pego muitos alunos, e a culpa não são dos outros mestres, eu pego muitos alunos que não lembram dos símbolos, não sabem aplicar, não sabe, né? Aí teve aula presencial ali e esqueceu tudo. Acho legal que as pessoas possam voltar e assistir quantas vezes forem necessários
Principalmente se tu for para um mestrado e quiser ser uma mestra em reiki, para tu saber sintonizar pessoas e dar uma aula boa, né? Meus cachorros eram muito calmos, agora eles não estão se unindo. Então, olha só, eu ensinei na outra aula, mas eu falo de novo. Usa esse símbolo aqui do Serrequi, coloca o nomezinho deles ou a foto deles e coloca palavras desencadeantes. Harmonia, amor, entendimento. Aplica 5 minutos diários dentro da chave, né? Aí tu vai lá, traço 3, 2, 1, desenha ele num papel, né? E aplica 5 minutos diários. Tu vai ver ligeirinho, um dia os teus cachorrinhos já estão de bem. Assim como pessoas, assim... Engraçado é quando a gente, né, tem um maninho novo e a outra criança se sente que tá de lado e tal. Esse símbolo é muito lindo pro acolhimento dessas crianças. E para as crianças que brigam muito também dentro de casa ou disputam muito a atenção dos pais, enfim. Bom, isso é uma maneira, né, então, de colocar em cada ambiente. Outra coisa que a gente pode botar, por exemplo... O chokurei é na altura, a gente desenha ou imprime, né? Mas tem que ativar ele, um chokurei numa folha assim e coloca embaixo da nossa cama, na altura do nosso plexo solar, que é 4 dedos acima do umbigo. Aí a gente dorme e não vem os irmãozinhos do outro lado, lá da treva, nos sugar, né? Eles não conseguem entrar ali pelo nosso plexo. Fiz os 3 níveis do reiki, sintonizações à distância. Tenho muita energia nas mãos. Aí, é isso aí. Cores e efeitos. Então, gente, não caiam nessa, tá? Eu acho que muitos mestres aprenderam que tem que ser assim antigamente. A energia, a gente tá trocando energia. Eu posso enviar energia pro Japão se eu quiser. A energia, ela não fica contida só contigo num lugar, né? Mas eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade do novo, de testar. Como é que as pessoas podem dizer que não funcionam se elas nem testaram? Então é aquela coisa da evolução, né? Tem gente que tem dificuldade de evolução, que tem dificuldade de ir pro novo, que, enfim, né? Ou tem uma crença, acaba se tornando até uma crença limitante, né? Enquanto tem pessoas se sintonizando, podendo se sintonizar em vários lugares. Tem lugares, gente, em cidades do interior que tem internet, não tem mestre em reiki para sintonizar as pessoas. As pessoas vão fazer o quê? Vão ter que sair do seu lugar para ir lá num lugar. Não, né? Então, hoje tá tudo muito mais fácil. Legal esse teu depoimento aí, cores e efeitos. Porque as pessoas têm muita, às vezes, dificuldade até por não entenderem, né? Mas pode. Imagina, fiz o curso dela e é fantástico. Obrigada, Ana. E na formação Master Reiki eu dou o curso de aromaterapia aplicada para o Reiki e vocês têm um curso de cristais completo, além dos 4 níveis do Reiki. Porque quando um profissional tem bastante conhecimento, ele se torna uma autoridade para aquele paciente, né? Ou o meu diferencial eu trato quando eu tô tratando alguém. Seja a distância ou presencial, vou usar os cristais, eu vou usar aromaterapia, vou usar tudo que eu sei para melhorar a vida daquela pessoa. Online dá certo sim, olha a Ana Santos falando. Eu fiz o curso presencial, mas consultava teus vídeos no YouTube para relembrar. Adoro, good vibes only. É isso aí. A gente esquece, né? Minhas mãos pegam fogo, não senti falta nenhuma do presencial. Isso aí, Ana. É aquilo, né? Funcionou? Então tá. Todos os cursos da Janine é maravilhoso. Obrigada, Carlinha. Autoaplicação de 21 dias consecutivos, sem carne. É importante e obrigatória? Gente, não. Assim, se a gente puder preparar o corpo, melhor. Porque a carne tem uma vibração. Ser vegetariano é uma filosofia de vida e não impede alguém que queira fazer o reiki, tem que ser vegetariano. Não tem que ser vegetariano, tá? Isso aí é com o tempo. Eu acho que a gente tem empatia da forma que são criados os animais. Enfim, isso é um assunto muito longo. Mas o que eu quero dizer é que sim, as pessoas podem sim serem carnívoras, né? Comerem carne e fazer o curso reiki. O reiki vai funcionar do mesmo jeito, assim como as pessoas que têm muito abuso de drogas.
O que pode acontecer é que nos 21 dias, né, da autoaplicação ali, que tu tá passando pela limpeza, aconteça uma desintoxicação, um desarranjo, mais sudorese, né, porque o corpo vai desintoxicar os teus venenos, né? E às vezes os venenos não são só carne e drogas, são pensamentos, são raiva, ódio, mágoas, ressentimentos que estão guardados em ti, né? Então esses 21 dias são muito importantes. Fiz um curso de aromaterapia com a Janine e amei. Obrigada, Zingra. Lembro de quando não tinha cursos online e as pessoas viajavam de longe para ir nos teus cursos, exatamente. Os últimos cursos que eu fiz foi na Câmara dos Vereadores em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, e vinham pessoas de todos os lugares para poder fazer os cursos. Agora alguns terminaram a formação comigo online já. Então, vamos falar dos cristais. E outra coisa, né? A gente tendo o Reiki e os símbolos do Reiki, a gente limpa, purifica e programa os nossos cristais em 5 minutos. Tu pega lá teu cristalzinho. Por exemplo, eu vou limpar a pirita. O que acontece, né? Alguns falam que os cristais não precisam ser limpos, que os cristais já são limpos. Eu concordo que eles têm uma vibração mais elevada. Mas os cristais, quando eles estão dentro da casa, quando a gente usa na chakraterapia para colocar em cima dos nossos chakras, eles se carregam sim. Salvo a turmalina negra, que é autolimpante, e a selenita, que eles parecem uns carvãozinhos rajadinho, ó, um branco e outro preto, ó. Aqui ainda tem umas incrustações de calcita junto. Então, esses não precisam, mas muitos cristais, quando vão no sol e na água, estragam. Tem cristais que não podem ser colocados na água, principalmente das pedras que a gente não pode fazer elixir, que são venenosas, e se a gente tomar água dali, ó, pode até morrer. Bom, mas vamos seguir o baile aqui. Então, assim, ó, hoje, é claro, eu poderia passar a noite inteira aqui com vocês falando de cristais. Mas eu elegi alguns sobre o assunto de hoje, sobre proteção e limpeza. Um dos cristais que eu gosto. Janine, eu tô pesada, preciso me limpar. A gente recorre a banho. Se eu fazer uma aplicação de Reiki, eu já vou ficar bem. Eu já limpo, purifico, energizo e fico com a minha energia vital bombando. Por exemplo, quando eu tenho uma coisa... Antigamente, aí, quando eu tava no Brasil ainda, eu tinha os atendimentos de dia. Aí, às vezes, eu dava um curso no fim de tarde, ou de tarde, ou uma tarde inteira. E depois eu ainda tinha uma banda profissional, eu sou cantora, e cantava, a gente às vezes viajava pra tocar. Então, eu precisava de muita energia, porque eu sabia que eu ia ficar quase 24 horas na função. O que eu fazia? De manhã, eu me auto-aplicava o Reiki. E aí eu saía. A minha energia não se esgotava naquele dia. Eu tinha energia pra tudo. Pra todos os meus afazeres. Pra atender, pra dar o curso e pra lá fazer meu show. 2 horas de show, geralmente 1 a 2 horas de show. Aí tem mais os ensaios, tu tem que chegar antes pra passar a música. Aí tu não para. Não tem essa de sentar e descansar. Então o Reiki sempre me trouxe muita energia vital pra eu conseguir fazer tudo isso. Pra dar conta. Mas... quando eu terminava o show, aí todo mundo disse, e aí tu descansava, finalmente ia pra casa? Não. Eu tava numa adrenalina, porque a arte, a música, ela energiza também. E agora, como é que eu vou dormir? Me auto-aplicava o Reiki pra conseguir desligar. Então, a auto-aplicação do Reiki, ela tanto energiza, quanto, se eu quiser, pra dormir e relaxar, eu vou relaxar e dormir e me tranquilizar. Então, vocês imaginem, vocês podem fazer pra bombar e vocês podem fazer pra relaxar e tranquilizar. Quem tem problema pra dormir, o Reiki é uma benção. Vai ter que fazer, né, gente? Bom, aí seguindo, né? Vou pegar os meus cristais, essa pirita, então, como ela não tá mais ligada numa fonte na terra, eu acredito que ela se carrega assim e a gente precisa descarregar alguns cristais, né? Outros cristais que eu gosto bastante... são, eu adoro essa fluorita, eu guardo esses colarzinhos, ó, dentro de saquinhos, numa gaveta com um pedaço, bem maior que esse, de selenita. Porque 5 minutos em contato com uma selenita, os cristais são limpos também, tá? Olha só, e eu energizo com elas com Reiki. Isso aqui eu penduro no meu corpo quando eu estiver me sentindo muito pesada.
vocês fiquem um turno com ele no corpo. Geralmente em 1, 2 horas ele já fez a limpeza do campo de vocês, tá? Mas vocês também podem colocar e aí vai trocar energia, né? A energia a frequência vai aumentar. Então eu consigo limpar o meu campo. Passou esse tempo, essa pedra não pode ir na água. Eu não posso limpá-la na água e eu não posso energizar ela no sol, que ela vai ficar opaca. Como é que eu vou fazer isso? Com reiki. Eu vou traçar o chokurei para limpar na hora que vocês estão aplicando o reiki limpa e energiza novamente, reabastece. E ainda posso programar a pedra também usando símbolos. Por exemplo, eu posso ancorar símbolos na pedra do reiki e pedir que ela tenha uma determinada função, por exemplo, na minha vida. Então é muito prático, né? O reiki a gente consegue usar para praticamente tudo. Outra maneira, né? A gente não deve usar, assim, quando a gente está aplicando reiki, usar metal no corpo, porque o metal ele suga também um pouco de energia e tranca a energia, salvo o ouro e a prata. Aí tem esses saquinhos, ó, sabe esses saquinhos de tecido de crochê que a gente coloca, eu não vou colocar aqui porque eu vou ficar linda, né? Mas olha só, dá pra botar até mais de uma pedrinha. Eu tenho aqui a outra fluorita, que é excelente, ela limpa e harmoniza o nosso campo, assim, ela é maravilhosa, gente. Mas não podemos botar em elixir, tá? Ela pode ser tóxica. Se a gente botar dentro da água pra fazer aquelas águas, uma hora eu dou uma aula só disso. A pirita não pode ir na água. A pirita é aquela chamada ouro de tolo. Um pedacinho desse tamanho, ele é capaz de limpar e energizar todo um cômodo. E essa pedra até sugiro que vocês não tenham ela no quarto, porque quem tem problema com sono pode não dormir. E outra opção também de usar o cristal no corpo, quando a gente tá se auto-aplicando reiki, aplicando em alguém, é através daqueles cordões encerados, ó. Daqueles trabalhos. Isso aqui é até uma pedra maori que eu ganhei da Nova Zelândia, das gurias da Patisserie, das Skur, me deram de presente lá. Adoro essa pedra. E cada corte desse cristal aqui, que só tem na Nova Zelândia, que eles preparam ritualisticamente, tem um determinado fim. É muito lindo isso. Não deixa de ser uma consagração, né, em ritual. Ele torna esse cristal um ente. E uma programação é quando a gente programa o cristal para ele fazer um determinado fim na nossa vida. Então quando vocês pegam, por exemplo, os cristais para botar nos chakras, os cristais já têm energia, já têm vibração. Mas quando vocês tem que limpar, né? Tem que limpar, tem que energizar, mas quando vocês programam ele para isso, vocês potencializam ele. Então, por exemplo, eu vou pegar esse cristal para botar na minha casa, para ele, né, arrebentar essas moléculas de energia ruim, negativa que tem na minha casa e ancorar a prosperidade e a riqueza, né? Ele é um cristal que atrai riqueza. Então eu vou lá, traço símbolos nele, seguro ele nas minhas mãos, envio 5 minutos de reiki para ele e visualizo aquilo que eu quero que ele faça. Então, que ele atrai aumento das finanças, que ele atrai oportunidades. Então, e aí eu vou visualizar aquilo que eu quero que ele faça e vou pedir para ele, com todo amor e carinho, que ele abra aí no campo dele, né? E me dê essa oportunidade. E vou deixar lá num canto da minha casa ou num lugar estratégico, na minha mesa de trabalho, do lado do meu telefone para tocar, e assim eu vou fazer. Mas existe também a possibilidade de a gente fazer cadeamentos com os cristais, para a frequência ficar sempre lá em cima. Um dos cadeamentos que eu adoro é com a selenita. Gente, eu esqueci de pegar, tá? Mas eu tenho 4 quadradinhos de selenita, que é uma chapinha, e eu boto em cada ponta do meu colchão. Mas não dá por causa do lastro. Bota em 4 cantos do quarto onde vocês dormem. E aí eu vou botar nos 4 cantos do meu quarto, né? Vou programar, então... A selenita a gente não precisa nem programar e nem energizar, mas a gente pode programar ela, tá? Então programem para que ela deixe o quarto de vocês um lugar, um templo de luz, para vocês dormirem bem, para vocês reporem a energia. E, cara, selenita não baixa o nível do campo, é muito difícil. É bom para botar em quartos, eu vou falar isso na próxima aula, né? Pessoas que estão em depressão, que estão com muita ansiedade, que estão passando por um momento muito difícil,
que precisam acreditar de novo, instaurar a paz, para quem tá com muita raiva, que é muito colérico. A selenita é uma bênção, tá? Essas drusas de cristais, aquelas ametistas que são em pontinhas, eu vou mostrar pra vocês o que é uma drusa. Uma drusa são essas pedrinhas, ó. Essas pedras que tem essas pontinhas, né? Tem umas que são maiores, assim. Uma drusa de cristal no ambiente equilibra o cômodo inteiro. E aí vocês podem, sim, colocar de preferência na sala, né? Ou colocar na cozinha, que é um lugar sagrado. Boa noite, Janine. Algum cristal para venda de imóvel? Ai, eu vou contar uma coisa que eu fazia antigamente. O citrino. Ai, Janine, mas o citrino é uma pedra falsa. Não, o citrino não é uma pedra falsa. O citrino é uma ametista cozida. Que eles elevaram a temperatura lá da ametista e a ametista ficou amarela e se tornou citrino falso. Falso, ele não é, ele é um mineral. Mas ele funciona muito bem. Então, tu pode pegar o citrino na tua mão, fazer então a limpeza, a energia e a programação e colocar dentro do imóvel. Aí tu visualiza as pessoas entrando, amando o imóvel, comprando, fechando contrato, assinando e te dando dinheiro. Visualiza isso, pede pra pedra te trazer isso. E eu fazia isso também quando eu queria alugar um imóvel. Era muito difícil uma imobiliária ou um dono de imóvel me dizer não. Ai, que horror. Contei, pronto, falei. Aí quando eu botava o olho no imóvel, eu queria o imóvel, eu ia ali, largava a pedrinha. Não dava assim, ó, 24 horas a imobiliária já tava me ligando. Foi uma maravilha, tá? Então, tu pode usar o citrino, tu pode usar a pirita, tu pode usar uma drusa de quartzo lá e tu pode pedir isso. Preciso perdoar 2 pessoas que já desencarnaram. E vira e mexe, me pego pensando nas mágoas que ficaram e isso me entristece. São minha mãe de criação e minha irmã. Ah, Roseli, usa o símbolo do Serrequi. Usa uma foto de vocês dentro do símbolo do Serrequi ou os nomes de vocês. Pode usar de desencarnado. Nesse caso pode, porque tu tá trazendo a cura de uma situação para ti. E também a autoaplicação no chakra umbilical e no chakra cardíaco trata e cura, né, um auxiliar de cura dessas relações. Eu não sou contra também uma psicoterapia, aliás, eu acho que a psicoterapia é algo, principalmente quando a gente consegue aliar a psicoterapia ao trabalho do Reiki, das terapias integrativas. Porque aí a gente entende de uma maneira pela psicoterapia e a gente muda e destrava, descrava aquela energia que a gente tem dessas relações no nosso corpo e no nosso chakra. Uma pedra para atrair clientes. Tu trabalha com o quê? Espaço, Fernanda Petis. Olha, o citrino, a pirita é fantástica. E também para tu atrair o padrão de cliente que tu quer. Gosto de andar com a pedra olho de tigre. Vou contar olho de tigre. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Eu tenho uma aqui na minha mandala. A olho de tigre é essa, vocês enxergam? Conseguem enxergar? A olho de tigre, ó, uma pedra desse tamanhozinho, a gente pode botar dentro do umbigo. Mas não é ali que entra e sai a energia. É 4 dedos acima do nosso umbigo, que é o plexo solar. Mas uma pedra tem um raio de energia muito grande, principalmente um olho de tigre. Então, se eu botar dentro do meu umbigo e colocar um micropore, além de estar tratando o meu chakra umbilical e o plexo solar, porque ele vai pegar tudo ali, eu vou estar colocando mais energia de autoconfiança, de liderança, de autoridade, de sedução. E também, quando eu troco energia sexual com alguém, essa pedra, ela filtra essa energia para que a gente não fique carregando 6 meses a energia do indivíduo ou da indivídua no nosso corpo. Porque essa coisa sexual, a gente também... Eu sou a favor do prazer, a gente tá encarnada no corpo, a gente tem que se dar prazer, não tem essa de tabu. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque quando a gente troca energia sexual com alguém, e pode ser à distância também, a gente fica 6 meses com a energia daquela pessoa no nosso campo. E se essa pessoa não é muito legal? E se essa pessoa for uma pessoa, né, que, enfim, né, com aquelas falhas de caráter que a gente conhece, a gente vai ficar atraindo isso pro nosso campo. Sendo que provavelmente a gente já atrai esse tipo de pessoas, porque
Porque tá lá atrás na nossa infância, nas nossas programações, de como a gente foi tratado. E a gente consegue, né, isso aí fica registrado nos nossos chakras e a gente consegue, através do Reiki, desprogramar e reprogramar para uma energia melhor. Adoro as pedras azuis, a sodalita e a lápis lazuli. Elas são excelentes pra gente ter visão do nosso propósito de vida, pra gente ter mais intuição, pra gente equilibrar a nossa mente entre razão e emoção. A gente usa muito nesse chakra. E também as pedras, a gente não pode brincar com pedra, tá? Por exemplo, eu tenho hipotireoidismo. A minha tireoide, ela não produz o hormônio que queima gordura. Até eu descobri isso e engordei 60 quilos, né? Que foi quando a minha mãe morreu, eu comecei a ter, só que eu não sabia que eu tinha. Aí tá, depois se trata, tudo ok. Tanto que eu não tenho nenhum sintoma do hipotireoidismo, que é cansaço, depressão, sem energia. Cara, não sei o que é isso. Se eu colocar aqui, eu já falo bastante também, né? Vou falar mais. Vai ser bom porque a pedra, as pedras que são ativas e que têm energia, ela vai fazer as minhas glândulas trabalharem. Então, se eu boto num cardíaco, é perigoso. Uma pessoa tá com pressão alta, eu boto um olho de tigre, que é uma pedra extremamente ativa no cardíaco, não é o ideal. Eu tenho que acalmar. Eu vou botar um quartzo verde, vou botar um quartzo rosa, né? Eu vou botar um cristal branco, então. Uma ametista. Mas se eu botar essa pedra em alguém que tem hipertireoidismo e fazer ela usar no pescoço ou por muito tempo com essa pedra, eu posso acelerar isso nela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pedras. Pedra não é assim, é bonitinha, de energia boa, vou usar. Tem que saber usar, principalmente se vocês forem ensinar para alguém ou tratar alguém. A gente tem que ter responsabilidade nisso. A turmalina negra, como é que vai funcionar? No bolso. Se tu usar junto do corpo. Aí tu vai, por exemplo, eu atendo o primeiro de carta que eu atendo do dia até o último, sem receber energia do outro, porque tem gente que quando começa a jogar carta, quando começa a atender os outros, começa a passar mal. Então eu sempre digo, né, até pro reikiano, usa a turmalina negra contigo, quando for atender alguém, sempre usa. Mas, por exemplo, se eu usar na minha bolsa, eu isolei a energia da pedra dentro da bolsa. Porque as bolsas geralmente são de borracha, são de plástico, são de tecido sintético. Não vai funcionar, gente. Só se eu tô usando, por exemplo, um cristal consagrado para proteger a minha bolsa de roubo, para atrair mais dinheiro e tal. Mas mesmo assim, tem que usar no corpo. O equilíbrio de todos os chakras é o principal. Então, pra gente não errar no início, a gente coloca cada pedras das mesmas cores que os chakras. Peguem meu e-book que eu fiz, que vocês vão saber tudo direitinho as cores. Arritmia cardíaca. Eu vou te dizer que medicação, médico, né, Roseli? Tem que ver se a tua arritmia cardíaca é uma coisa fisiológica congênita do teu coração, ou se é alguma coisa que dispara com sinapses, ou se é uma coisa que dispara com emocional. O quartzo verde, o crisocola, a malaquita verde e o quartzo rosa são ótimos para isso. Essas pedras que vendem na rua no centro, o que tu acha delas? Fran, hoje, né, eu prefiro comprar dos lugares, assim, que eu sei que são de verdade. Porque já fazem cristais de vidro, fazem vidro e dizem que é cristais e já são idênticos aos cristais. Que às vezes aquela pessoa que tá vendendo não tem esse conhecimento e pode estar vendendo sem querer um gato por lebre ou uma pedra tingida ou uma pedra feita em laboratório. Janine, o olho grego eu uso como pingente. Então, é que o olho grego, ele é um símbolo, né? Então, ele é um símbolo já, sei lá, milenar. Então, ele já tem uma ressonância no universo, né? Que nem as runas, que nem o tarô, que nem os símbolos do reiki, que já vem lá da cultura esotérica da Índia. E também tem uma parte que veio do Japão, que o Sui canalizou. Então, são símbolos muito antigos e eles já funcionam de uma certa forma, né? Então, eu não te diria que não funciona, eu te diria até que funciona, mas se tu programar, melhor ainda, né? Se ele não for de material sintético. Vocês precisam olhar para a casa de vocês.
tá? Vocês precisam olhar pra casa de vocês, tirar as porcarias, limpar o que não tá em uso. Quem é acumulador tem que desapegar, vocês têm que fazer a casa fluir e ancorar esses símbolos e colocar os cristais e fazer esses cadeamentos de energia com a selenita. Aproveitem. Gente, obrigada. Você usa o símbolo Daikomyo no curso. O Daikomyo eu uso em absolutamente tudo. E eu vou falar ainda pra vocês, né? Hoje eu tô indo aos pouquinhos, mas eu vou falar assim do Daikomyo. Eu uso sempre o Daikomyo. Aliás, tá? Ó, beijos.